Olá, investidores, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, 10 horas e 12 minutos, horário de Brasília, né? 12 minutos que a Bolsa abriu, dia 27/2, né? A gente tem algumas notícias interessantes, coisas importantes para falar, né? É, Principalmente, né, detalhes que nós precisamos observar. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de coisas que a gente deixou passar batido esses dias, né? Mas a gente está aqui com a situação, as principais notícias envolvendo aqui Brasil e Estados Unidos, né? Nós temos também uma crise diplomática muito forte ali com o governo brasileiro, né? O governo brasileiro deu uma resposta muito dura e uma resposta que não foi muito bem vista, né, no mercado internacional, né? Então, o governo do Brasil expressou descontentamento com a administração do Donald Trump devido às políticas migratórias, especialmente após a deportação de 88 brasileiros em condições precárias. Em resposta, o Brasil convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos para discutir o assunto, né? Mas a gente sabe que também tem a Rumble, né, empresa, né, que é do Donald Trump, que tem coisas aqui no Brasil, que não, quer dizer, que não tem operações no Brasil, né, mas que alguns, né, vamos dizer assim, YouTubers famosos do Brasil que se abrigaram no exterior utilizam essa plataforma. E houve um pedido do governo brasileiro para o bloqueio global da comunicação desse pessoal. Só que lá nos Estados Unidos, pela emenda primeira dos Estados Unidos, qualquer tipo, né, de censura é considerada crime por lá, né? Então, o governo brasileiro tentando multar, taxar, né, empresas americanas dentro dos Estados Unidos. E isso não está repercutindo de uma forma muito bem. O Itamaraty mandou uma resposta muito dura, né? Ontem, vários colunistas da CNN falando que não era o Itamaraty que é costume, que é acostumado a tratar com as relações no Brasil, que não era o Itamaraty que eles conheciam, né? Que isso gerou um susto, mas é o que está acontecendo, né? Nós vamos ter aí cada vez mais, né, preocupações entre atritos do Brasil com os Estados Unidos, né? Então nós vamos começar a se preocupar com essas situações. Em relação ao Ibovespa, nós estamos aqui com o Ibovespa rodando a 124.658,009 de queda. Dólar explodiu, dólar bateu 5,8, né? Eu já venho falando para vocês que a tendência do dólar é R$ 6, né? Vocês derem uma consulta na internet, vocês vão ver vários assets, como o BTG, Bradesco, Itaú, falando dessa alta do dólar, né? E ontem também, né, o Bradesco novamente, e também da BMC News, né, falando sobre uma possibilidade forte de recessão no Brasil. E essa recessão, ela vem numa hora que não está muito legal. Se você der uma pesquisada aí no seu Google, no seu buscador de internet, você vai ver que o Brasil não aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano. A União não tem teto de gastos, ou seja, o governo está liberado para gastar o que quer, ele não está obedecendo. Isso por si só já é um crime, tá? Isso por si só já é um grande problema. Então, o Brasil não está com a sua lei orçamentária em dias, o Brasil não está amparado por isso. Então, é uma coisa complicada, né? O país anda extremamente endividado, a gente já vem falando sobre isso, né? E o país não está dando sinais que está querendo obedecer leis, né? O Brasil não está querendo dar sinais disso e o negócio está ficando pesado, tá? Sobre o mercado internacional, nós temos ali as principais commodities, tá? O Brent, petróleo, hoje voltou a subir, US$ 73, né, e 39 centavos, né, 1,17 de alta, tá? Nós temos ali o ouro caindo, né? Aí tem um detalhe, né? O Brent está em alta, Petrobras em queda. Petrobras cai exatamente 3,69, tá? 36,54, né? Petrobras, né? Mais um escândalo, né? Como sempre, né? Escândalo envolvendo a Petrobras. A Petrobras, não, o pessoal não cansa de dar escândalos. Os principais casos de escândalo da Petrobras, né? O segundo maior caso foi em 2016, dia 11 de fevereiro, para ser exato. E agora a Petrobras, no seu quarto trimestre, né, dá 14 bilhões de prejuízo, tá?
Já teve fiscalização do TCU que foi abafada, já teve alguns casos aí que foram saindo, e a Petrobras, né, para não ficar feia nos holofotes, foi anunciado, né, uma distribuição de dividendo de 9 bi, né, para a ação se manter no patamar. Isso é complicado, você gastar dinheiro para manter acionista, gastar dinheiro para manter os acionistas enquanto a empresa não está performando bem, está dando prejuízo, tá? Então é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É uma situação que a gente tem que olhar, né? Vou até ler o relatório para vocês completo aqui da Petrobras, tá? Tem muito investidor nosso que está na Petrobras desde 2022, né? Então, o resultado do quarto TRI, né, de 2024, né? Pisando no acelerador do CAPES, né? Então, continuamos, a corretora aqui ainda continua mantendo, né? Genial, né? Mas tem que ter cautela, tem que ficar de olho, né? Você que é investidor, se você acha que pode tomar o risco. A corretora Genial, ela, como uma das principais que recomenda a Petrobras, botou o preço-alvo da Petrobras ali, R$ 48, potencial de crescimento de 26,48, né? Mas vamos lá. A empresa reportou números fracos do que é esperado, sobretudo a partir do EBITDA, né? Essa priora está relacionado aos custos maiores previstos, né? No EBITDA da linha EIP, né? O principal foco dos negócios da Petrobras, apresentando uma queda de 36% ao ano, portanto, um trimestre maior aperto, né, de custos e despesas, um preço mais comprimido do Brent, né? Realmente o Brent caiu, menor produção do EP e as margens de refino, né, ainda operando em patamares de eficiência limitada de 8% no quarto trimestre, versus o histórico da Petrobras, que é de 10%. Então, o CAPEX estruturalmente mais alto, dado o atual mandado do plano estratégico mais agressivo com investimento. Por fim, a Petrobras reportou um prejuízo líquido aí, eu falei 14, mas é 17 bilhões, né? Entretanto, vale ressaltar que o impacto da desvalorização cambial que entrou na linha de resultado financeiro é de natureza apenas contábil, relacionado às dívidas da Petrobras e subsidiária no exterior, excluindo os efeitos, e o lucro líquido estaria por volta de 17,8 bilhões, né? Apesar do prejuízo que ela teve no quarto trimestre, a bicha ainda fechou com lucro de 17,8, né? Por isso que o pessoal ainda mantém, né, todo esse detalhe. A empresa apresentou uma receita de vendas na faixa de 121 bilhões de reais, né? Foi um pouquinho menor, 9,7% em relação ao ano anterior, né? Mas esse é o principal dado que a Petrobras tem, e a empresa tem uma geração de caixa livre, né? Recorrente, né? Como é que ele funciona? É o fluxo de caixa operacional menos investimentos, que está na faixa de 27,7 bilhões, né? Investimentos foram de 5,7 bilhões. Quando a gente fala que uma empresa está fazendo investimento, é que ela está se reestruturando para ganhar mais, né? E no terceiro TRI de 2024, esses investimentos foram de 29,2%, totalizou 3,6 bilhões. No quarto trimestre de 2023, mais 61%. Então a Petrobras aí tem um grande esforço aí de investimento, principalmente agora mudando o foco para energia limpa. Ainda continua com uma empresa queridinha da Bolsa, continua dando lucro, apesar de ter dado prejuízo no quarto trimestre, vai pagar dividendos na faixa de 9 bi, e nós vamos ter aí, né, mais uma entrada, né, mais umas situações, né, que o governo vai ter que explicar para o Tribunal de Contas sobre a empresa. Até lá, nós vamos acompanhando, tá? Voltando para o mercado internacional, nós estamos com ouro, o Gold, né? O Gold que eu falei com vocês, né? Que ele chegou a bater 2.927, né, dólares, né? Chegou quase 3 mil, né, um recorde. Hoje o Gold está 2.890 e tem um motivo por isso. O motivo seria até que, enfim, né, uma finalização do acordo de guerra, né, ou melhor, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Nós temos ali uma tratativa de acordo, né? A Ucrânia aceitou os principais termos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que diz que botou 350 bilhões de dólares, na verdade só mandou cento e pouco, né? E essa Ucrânia, né, para ter o fim da guerra, ela aceitou também conceder, né, o direito dos americanos explorarem os metais mais preciosos deles, inclusive o urânio e o lítio, né? A mesma coisa a Rússia, para travar, acabar com a guerra, né? Eles também
permitiram com que os Estados Unidos, nos territórios ocupados pela Rússia, né, também pudessem criar empresas americanas, né, e explorar também os minérios raros, né. Agora a pergunta é, né, ficou bem claro que o Trump ficou do lado do Putin, né, ficou bem claro que o Zelensky perdeu força, né, ficou bem claro que não está legal a ideia da guerra, mas também teve uma situação. Os Estados Unidos teve uma ameaça bem forte, né, em retirar o exército dele da OTAN, né, por isso que houve esse ensaio, né, da Europa, ali dos países europeus tentarem acelerar esse acordo, porque os Estados Unidos tirando deixar a região muito fraca ali, principalmente possíveis intervenções russas, mas os Estados Unidos deixou claro que vai colocar um exército lá na Ucrânia, né, para tentar transmitir uma certa segurança, só que ele não é obrigacional, ou seja, esse exército ele não vai estar ligado à OTAN, ou seja, se a Ucrânia for atacada, né, os Estados Unidos não terá a obrigação de protegê-la, né, o seu território de acordo com o artigo 5º, né, do tratado da OTAN, tá? Então, os Estados Unidos colocaria esse exército lá só para manter a ordem, organizar as coisas, mas se a Ucrânia fosse atacada, eles iam analisar se valeria ou não entrar nessa guerra ou retiraria o exército. Então, as tensões lá estão se amenizando, nós estamos ali vendo os mercados globais voltando, e essa é a principal situação. A guerra da Ucrânia praticamente está tendo seu fim e vai continuar a Ucrânia com menos território. Ela vai aceitar essa situação. Por incrível que pareça, ela aceitou. Né? A Ucrânia extremamente endividada vai ter o perdão das suas dívidas só por causa dessas concessões que ela vai fazer. Tá? Bolsa americana subindo 0,68, alta. Dow Jones também subindo 0,28, Nasdaq subindo 0,86, bolsas americanas subindo muito rápido, né, muito alto, mesmo depois, né, dos escândalos de criptomoeda. Bitcoin ainda não se recuperou, né, apesar de estar subindo 2,55, ainda está 86 mil dólares, né? Bitcoin e Ethereum também com queda, né? Ethereum aí ficou negativa, ela estava totalmente positiva esse ano e ficou menos 29,35 negativo, né? E o Bitcoin, que estava 80% de alta, ficou com 42,51, foi muito forte, né? Há um grupo de hackers aí preparados, né? Que eles estão tentando há alguns anos aí entrar, destruir, quebrar, né, a tokenização dessas criptomoedas, a blockchain e tentar roubar uns bitcoins ou tentar acabar com o Bitcoin. Tem um grupo de hacker e governo tentando isso. Se vão conseguir, não sei, mas é um cuidado que você que é investidor tem que tomar, tem que estar ciente, porque é isso que eles vão fazer. Estão querendo botar, tirar, né, vamos dizer assim, da tomada, né? Estão querendo tirar da tomada, né? A Bitcoin, né, puxar a tomada do servidor. Então tem que tomar cuidado com isso, senhor. Está hoje no Brasil, né, a gente vai ter aqui o Ibovespa de olho, né, nas pesquisas. Nós tivemos ali uma queda de popularidade muito forte do presidente, né, do atual presidente, e nós tivemos lá um impasse do Centrão, né, cobrando uma melhora, né, senão eles iam deixar de andar alguns projetos, né, e teve até um zum, 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 né, que poderia vir ali, né, uma pressão ali, né, uma pressão ali para cima do governo, né, para não ter mais o Lula como representante da esquerda ou até mesmo retirá-lo do jeito que está. Né? A gente sabe que estão gastando demais, tá? Então temos que tomar cuidado, né? Não é uma situação complicada, não é uma situação fácil, mas o Brasil está sendo mal gerido. Essa é a verdade, tá? Vamos lá, né? Vamos ver aqui o que a gente acontece, né? Nós temos aqui o índice Bovespa agora nesse exato momento 0,05, né? O índice Bovespa 124.702, ele abriu 126.492 pontos, né? Puxado pelas ações da Ambev, né, que agora também estão em queda, né, puxados ali pela ação da Vale, a variação que está positiva hoje, 0,37, dando 56,90. Banco do Brasil positivo, 0,36, né, e a VEG positiva, 0,38. O VEG tem se, apesar, né, tenha tido umas quedas aí, a VEG está se posicionando com uma ação muito forte no setor, né? Sobre as contas externas do Brasil, né, maior
nós tivemos um déficit maior de importações, tá? Então, o saldo das contas correntes externas do país fechou em janeiro com déficit de 8,7 bilhões, quase o dobro de 4,4 bilhões no mesmo mês de 2024, informou o Banco Central. Em 12 meses de déficit, o balanço de pagamentos está em 64,4 bilhões, ou seja, 3,02% do PIB. O problema dessas contas externas é que quanto maior as fugas de dólar, mais o Banco Central tem que fazer esforços, né, para conseguir controlar o peso da moeda. E hoje o dólar já está 5,80, o dólar comercial, tá? Lembrando que o endividamento do PIB aqui do Brasil, né, apesar de controlado, que ainda não saiu o dado, né, ele ainda continua ali 84,68% do PIB, né? Ainda não tem o dado, né, atual, mas a gente vai ter, né, quando fechar o trimestre desse ano, a gente vai saber quanto é que o governo está gastando. Mas por enquanto parou ali 84,68, né, o último tri do ano passado, e uma prévia, né, para o futuro aqui é de 88,34, ainda é uma especulação, né, mas do jeito que está, as coisas estão complicadas, tá? Então, é uma situação bem complicada. Então, vamos ver aqui, né? Então, falando dessas situações, né, vamos ver o que a gente tem aqui. O forte déficit refletiu, né, uma queda de 4,3 bilhões no saldo comercial, que fechou janeiro com um superávit de 1,2 bilhões, tá? Ante a 5,6 bilhões de dólares no mesmo mês do ano passado. Houve queda nas importações de 5,9, enquanto as importações aumentaram em 12,8. O Brasil está comprando mais coisa de fora do que vendendo. Essa é a situação que está acontecendo. Por isso que está esse déficit das contas externas estão piorando. Para você que não sabe o que é contas externas, ela leva em consideração a balança comercial, transações correntes, né? As transações correntes é o dinheiro que brasileiro manda para fora e brasileiro deixa aqui, e nós temos ali a balança de serviços também dentro delas, que onde o Brasil paga seus títulos de dívida pública no mercado internacional. Cada ponto disso são saídas de dólares, tá? As despesas de transporte também subiram 53,6%, né, de 1,4, né, bilhões com viagens internacionais, e aumentaram 13,1 por cento para 1, bilhões de reais de dólares. Então, o déficit da renda primária caiu de 16,2 por cento, né, para 5,6 bilhões, com destaque da redução de 21,6% nas despesas líquidas com juros, né, que são os dívidas que a gente paga, né? Já os investimentos diretos e líquidos no Brasil atingiram 6,5 bilhões, é o dinheiro entrando aqui, 28,5% inferior a janeiro de 2024, ou seja, os estrangeiros continuam colocando dinheiro aqui no Brasil, só que diminuiu. Agora é 28,5% menor. Então, os estrangeiros acumulam aqui um investimento diário aqui no Brasil de 68,5%, ou seja, 3,16% do PIB, e antes era de 71 bilhões, tá? Então, a tendência dos estrangeiros diminuindo aqui os investimentos no país, tá? O índice geral de preços também, o IGPM, hoje, né, usado para correção de contratos como aluguel, tá? Fechou fevereiro com alta de 1,06%, né? Nós tivemos aí, né, foi uma alta bem acima do mês de janeiro de 0,27, lembrando que IPCA 15 também não é o IPCA comum, é o total, o fechamento do mês, mas o 15 já veio 1,23, que dá uma situação complicada, né, principalmente para quem vai fazer a cesta básica. Desemprego aumentou em 6,5% em janeiro. Então vamos lá: país com taxa alta de desemprego, país com taxa alta de inflação, país gastando muito, comprando mais de fora do que vendendo, né? Governo sem projetos, né, de tetos de gasto, né? Nós estamos com a receita do caos. Previsão do Banco Central, segundo o Boletim Focus de segunda-feira, 6%, né? O IPCA até final do ano, R$ 6 o dólar, taxa Selic até meio do ano, 15%, né? País cada vez mais endividado, presidente ruim de popularidade, ainda duelando com a maior nação da Terra, né? Então nós temos aí uma receita de caos instalada, ao meu ver, né? Os próximos meses de bolsa vão ser de queda, né?
Os próximos meses do governo, né, para a venda de tesouro direto vão ser meses ruins. À medida que a gente vê algumas diminuições aí na venda do tesouro, tem que acompanhar para ver como é que vai ser. E a curva de juros do Brasil ainda continua alta. Quando a gente fala da curva de juros do Brasil, a curva, né, que tinha caído, estava em torno de 14,45, agora volta para 14,92%, alta de 0,57%, 4,9% ao ano, né, para ativos de 10 anos de dívida brasileira. Então, é uma situação a se pensar. País cada vez mais endividado. Vou me despedindo aqui. Fique com Deus e até a próxima, senhores.